E já de volta, obrigado pelo seu carinho, seja sempre bem-vindo. Você que está chegando agora, esse é o programa Vida e Saúde, essa é a Rede Século XXI. E hoje o tema hipertensão arterial. Conosco aí um dos grandes cardiologistas que esse planeta conhece, o Dr. Silvio Diopato, ele é médico cardiologista e aceitou o nosso convite aqui para falar tudo que a gente precisa saber, entender, ouvir sobre hipertensão. Doutor, eu terminei o bloco passado fazendo uma pergunta, ou seja, a pessoa que de repente, por ocasião de uma pergunta aqui à noite, se sobe, a pessoa está dormindo relaxada, ela pode ter naquele descanso, mesmo dormindo, um pico de pressão, doutor, ali e ter consequências graves? Ela pode ter, mas não é normal. Então, pode ocorrer? Pode. Não é normal, Entendi. Algo está errado, tem que ser averiguado. Dependendo do nível desse pico hipertensivo, pode trazer problemas. Por exemplo, um acúmulo de água no pulmão, que a gente chama de edema agudo de pulmão, e ela tem uma falta de ar súbita e tem que ir para o pronto-socorro. Entendi. Ou romper uma artéria no cérebro e ter um acidente vascular hemorrágico. Portanto, ter um pico hipertensivo, ter picos hipertensivos durante a noite não é um bom sinal, porque temos que ser mais rigorosos no controle dessa pressão. Entendi. Doutor, eu tenho que fazer essa pergunta, ou seja, a gente sabe um câncer, a gente sabe várias enfermidades que não tratadas levam à morte. Hipertensão arterial leva à morte, doutor? Sim. Ela leva à morte, ela está no bojo das doenças cardiovasculares. Entendi. A gente tem que entender que 30% das mortes no mundo são por doenças cardiovasculares. É o infarto, é o derrame, é a insuficiência renal, é o problema de oclusão das artérias. Aí a hipertensão está aí no meio. Entendi. Tá certo? As doenças da aorta, ruptura de aorta, ruptura de aneurismas cerebrais. Então, a hipertensão, junto com várias outras coisas, está aí no meio. Portanto, ela é um fator de risco para a morte cardiovascular bastante importante. A gente preparou uma matéria sobre essa questão. Vamos lá, vamos acompanhar. Na maioria das pessoas, a hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, não causa sintomas. E, na verdade, boa parte dessas pessoas, elas não têm sintoma algum. Elas não percebem que são portadoras de hipertensão arterial. Então é importante que a pessoa meça a pressão, afire a pressão regularmente. O indivíduo é considerado hipertenso quando é medido a pressão arterial em repouso e ela apresenta valores iguais ou acima de 14/9. Estima-se que atinge em torno de, no mínimo, 25% da população brasileira adulta, chegando a mais de 50% após os 60 anos, e é responsável por 40% dos infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. Toda a nossa circulação ela é afetada pela hipertensão. A gente classicamente tem os órgãos alvos da hipertensão, que são aqueles que mais sofrem com a elevação da pressão arterial, que é o cérebro, o coração, os rins, os olhos. Mas a gente pode falar que toda a nossa árvore circulatória ela é cometida pelo aumento da pressão arterial. Dona Vilma é hipertensa há mais de 30 anos. Por conta disso, algumas coisas na rotina diária dela foram mudadas. Na alimentação, por exemplo, a quantidade de sal diminuiu para que a pressão não volte a subir. Mas não foi só na alimentação que Vilma teve que fazer mudanças. Hoje, além do uso diariamente de remédios, ela caminha e afere a pressão quase todos os dias. Vilma chegou a ter outra doença por causa da pressão alta. Porque eu já tive AVC, né? Tá com 5 anos agora, acho que vai fazer. 5 anos que eu tive AVC. Para quem é hipertenso, existem vários fatores de risco. Por exemplo, o aumento de peso e a obesidade, o cigarro e uma alimentação que contém muito sódio. E é a mudança do estilo de vida. Você tem que diminuir o consumo de sal, você deve ter atividade física regular, você deve ter um controle de dieta, fazendo uso de frutas, legumes, vegetais, uma dieta balanceada. Você tem que controlar o seu peso, não fumar e evitar o contato com ambientes que tem muitos fumantes, né? Praticar atividades físicas regulares e o mais difícil é o controle do estresse. Depois de um grande susto, Vilma tenta levar uma vida normal. Então a gente tem que aproveitar.
tem que aproveitar o hoje, porque amanhã a gente não sabe, né? Então, vamos aproveitar enquanto Deus está permitindo. Que bonito, né? Vamos aproveitar, viver bem, viu? Doutora, além do assunto ser hipertensão, aquela famosa pressão, a gente viu nos dados aí que a partir dos 60 anos, né, de idade, você já vai aumentar o número de hipertensos, ou seja, além da doença em si, tem aquela pressão de quem está chegando à beira dos 60 também. Sim. Então, aquela pressão psicológica também que isso influencia, né, doutora? A idade você vai envelhecendo e o organismo também envelhece, faz parte do processo de envelhecimento. Então, por isso que mais de 60% das pessoas acima de 60 anos são hipertensos. Nosso diretor está preocupado, doutor. Né? Nosso diretor está preocupado. Né? Chegou na faixa, né? Tá se aproximando, né? A esquina é logo ali, como ele disse. É a esquina, né? Ô, doutor, aqui, a nossa amiga Regina Silva Almeida, de Barra do Shoa, na Bahia, obrigado, viu, querida dona Regina, Deus abençoe. Ela pergunta, ela quer saber se a pessoa que sofre de pressão alta se pode comer frituras ou só cozidos, e também a questão do sal. Nossa amiga Regina preocupada com a alimentação dela, doutor. Legal, Regina, que bom que você esteja se preocupando com isso. A fritura pode ser um vilão por dois mecanismos. Bom, primeiro que toda fritura chama o sal, né? Começa por aí. Então, todo salgadinho, todo alimento frito pede um pouco mais de sal. As pessoas gostam mais de sal, então já é um problema. E os alimentos fritos têm um teor de gordura maior e a gente não pode esquecer que a gordura, ela engorda, né? O sal não engorda, mas a gordura sim. E são dois mecanismos. Você comer muita fritura, você vai aumentar a quantidade de calorias ingeridas por uma quantidade menor de alimento. Então, a sua saciedade demora mais, você ingere mais, então a quantidade calórica que você ingere é maior. Isso te predispõe à obesidade. A obesidade predispõe à hipertensão. Junta com o sal, quer dizer, nós temos dois mecanismos levando à hipertensão. Entendi. Se você puder escolher alimentos cozidos e evitar colocar o sal, você está tirando dois vilões da história. O sal, evidentemente, e a gordura. Você vai ter um alimento mais saudável. Quero aproveitar e corrigir, eu li Regina, mas é Regilda. Um beijo, dona Regilda, viu? Agora, a nossa amiga Maria do Carmo Trindade Pereira de Piracicaba. Obrigado, dona Maria do Carmo. Ela, o doutor Ney ali que deu falou assim que mitos e verdades, a questão assim, mas é só acima dos 50, 60, né? E ele falou da questão de não ter idade para isso. E tem um caso aqui, a nossa Maria do Carmo, o filho dela tem 20 anos, doutor. Ele faz atividade física e tem uma alimentação balanceada, mas teve uma infecção na garganta e precisou tomar antibiótico e anti-inflamatório. Voltando do pronto atendimento, sua pressão estava 15/9, sendo que sempre foi 12/8. Pode ser por conta dos medicamentos, emocional, enfim. Nossa amiga Maria do Carmo, um jovem de 20 anos aí, doutor. Legal, Maria do Carmo. Bastante importante essa pergunta, porque ela envolve vários aspectos. O primeiro, como você colocou, foi a medida de pressão no pronto atendimento, ou seja, o seu filho estava sob estresse, numa fase aguda da infecção. Foi a primeira vez que ele foi lá? Foi no posto de saúde, o medo da injeção. Aquela pressão toda, aquelas pessoas doentes aquela pressão pode ser só em função do estresse momentâneo. Porém, você cita uma coisa importante, a infecção de garganta. Algumas infecções em algumas pessoas podem predispor a uma lesão, a um tipo de problema nos rins, levando uma glomerulonefrite. Isso pode acontecer em crianças e jovens, tá? Portanto, não é o caso do seu filho, não me parece ser, eu acho que está mais relacionado com o momento. Porém, caso persista essa hipertensão, essa pressão alta seja persistente, tem que ser feita uma investigação sobre o rim dele, para avaliar se não houve algum problema a nível renal que pode estar levando à hipertensão agora. Seria uma hipertensão por lesão renal. É uma hipertensão secundária, que também é problemática e merece tratamento. Portanto, pelo que você me coloca, não me parece ser nada mais importante. Mas não descarta uma investigação mais adequada para ver se está tudo bem agora. Tomara que essa infecção tenha ido embora. Exatamente. Né, a nossa amiga Tereza Júlio Manfrinati, de Campinas, aqui pertinho da gente. Obrigado, dona Tereza. Eu tenho 89 anos e minha pressão é de 14/9, diz ela aqui.
Essa pressão estaria adequada à minha idade? Pergunta. E se posso comer comida salgada, né? Então, 89 anos, 14 por 9, etc. É a nossa amiga Tereza. Legal. Tereza, algumas coisas nós temos que considerar. A sua pressão, evidentemente, e a idade. Todos esses valores que eu citei no começo da nossa entrevista, nós temos que perseguir, porém, no paciente que é idoso, no paciente que é hipertenso, nós temos que tomar cuidado em querer baixar demais essa pressão. Então, não quer dizer que nós não vamos controlar a pressão da Tereza, nós vamos controlar a pressão dela, mas tem que ser de uma maneira bastante rigorosa, bastante cautelosa, para que nós não produzamos algum outro problema, tá certo? Então, ficar com 14 por 9, mesmo que você não sinta nada, é bom? Não. Se a gente conseguir deixar isso mais baixo, melhor. Desde que o seu rim permita, desde que a sua circulação cerebral permita isso, tá certo? E começar ou não. O ideal, doutor, assim, é manter sempre abaixo dos 12 por 8, etc. Enfim. Mas, de repente, a pessoa, por estilo de vida, enfim, uma alimentação, obesidade, um monte de coisa, diabetes, vai lá para o quadro de cima, para o andar de cima, né? 13 por 9, 14 por 9, fica, ou seja, já constatou, se definiu, a pessoa se torna hipertensa. Mudando lá na frente, eu posso reduzir, voltar para o andar de baixo, ou uma vez hipertenso para sempre? Tem as duas coisas. A grande maioria das pessoas, uma vez hipertenso para sempre. Por quê? Porque elas trazem com elas uma bagagem genética, um histórico genético, que são imutáveis. As lesões que foram feitas. Junto com a idade. Então, você tem a idade, você tem o histórico genético. Pois bem, dependendo do momento em que você descobriu a hipertensão, você pode ter produzido algum tipo de lesão no seu sistema cardiovascular e renal que não seja mais reversível. Isso é a grande maioria das pessoas. Algumas pessoas estão hipertensas por problemas ou estresse, e aí você controlando o estresse, você pode diminuir, trazer ela para o andar de baixo, ou elas estão obesas, ou elas estão consumindo muito sal. Mudando o hábito alimentar, diminuindo a ingesta de sódio e fazendo atividade física, perdendo peso, você pode voltar para o andar de baixo. Olha só, viu que dica legal? Frei, para você ter uma ideia, para cada quilo que você perde... Presta atenção, cada quilo... Isso é importante. Para cada quilo que você elimina, né, porque quem perde acha, né? Então, para cada quilo que você elimina, para nunca mais encontrar, você diminui 1 milímetro de mercúrio na pressão. Então, vamos imaginar que você perca 10 quilos, você perde 10 milímetros de mercúrio. Se a sua pressão era 13 por 9, você vai voltar para o 12 por 8. Ou seja, você estava hipertenso, você deixou de ser hipertenso. Curou? Não. Você simplesmente mudou seu hábito de vida e isso controlou a sua pressão. Então, a pressão, tem cura? Não, ela tem controle. Seja por dieta, seja por atividade física, seja por medicamentos. Eu perdi o peso, a minha pressão voltou para o normal, bacana, não vou fazer mais nada. Ela vai voltar a subir, porque você vai voltar a engordar. Entendi. Entendeu? Então, gente, a meta lá, perder peso, cuidado com o sal, diminuir a quantidade de sal aí e fechar a boca, né? Então, é uma maneira de você controlar e acompanhamento médico, claro, né? Então, isso é legal. Cada quilo que você perde, é difícil perder, mas cada quilo que você perde é uma meta. Coloque isso como meta, né? Cuidado com o sal aí e vamos perder peso, viu, gente? A nossa amiga Irene Kluck, de Barra Velha, Santa Catarina. Obrigado, dona Irene. Deus abençoe. Obrigado por acompanhar o programa. Ela é hipertensa e diabética, doutor. Minha pressão, diz ela assim, não baixa de 16 por 9. Fiz o cateterismo há um mês, continuo tomando os remédios, mas minha pressão não se controla. Tenho que voltar ao cardiologista? A resposta é sim, dona. E urgente, viu? Vai lá, doutor. Irene. Sim, Irene, sim, você precisa de um controle bastante rigoroso. Por que a sua pressão não está abaixando? É difícil dizer agora, porque eu teria que ver todo o seu receituário. E seus antecedentes, você falou que fez cateterismo. E ela é hipertensa e diabética. Hipertensa, tenho diabetes, quer dizer,
tem muitas coisas envolvidas aí que podem estar contribuindo para essa refratariedade, ou seja, essa dificuldade no controle da sua hipertensão. Pode ser que seja a dose inadequada do medicamento ou o tipo do remédio. Frei, é muito comum as pessoas perguntarem, não, doutor, meu amigo toma um remédio que a pressão dele foi tiro e queda. E vai lá no vizinho e pega do vizinho. E pega do vizinho. Cuidado. Ou então, me passa um remédio bom para hipertensão, para pressão alta. Não existe o remédio bom para pressão alta. Existe o remédio que é adequado para você. Para cada Você ouviu tipo... isso, gente? Doutor, dá licença. Existe um remédio adequado para você. Então, nada do remédio do vizinho, ele está sendo bom para o organismo do vizinho, para o metabolismo do vizinho, mas não para você. Então, quem vai determinar isso é o seu acompanhamento com o médico cardiologista. Exatamente, isso é muito importante. O brasileiro, tem, todo mundo tem um pouco de médico, né? De louco e médico, todo mundo tem um pouco, não é isso? E gosta de se automedicar e seguir o que funciona para o outro, funciona para mim. A pressão é diferente de acordo com o gênero, masculino e feminino. Opa. Varia de acordo com o grupo racial, se negro, se amarelo, se branco. Para cada grupo de faixa etária é diferente. Entendi. Então, para um grupo racial, determinados tipos de medicamentos funcionam muito mal. Para um outro grupo racial funciona muito bem. E por isso que é importante, o médico vai saber encontrar para você, de acordo com o seu sexo, com a sua idade, seu grupo racial e a sua história genética, o medicamento e outros fatores, se você tem problema nas artérias coronárias, no rim, os medicamentos que são mais adequados para você. E a dose, né? A dose é uma questão muito delicada, porque a má adesão ao tratamento é uma coisa muito frequente, não só no Brasil, no mundo inteiro, a má adesão. Então, tomar o remédio exatamente como o médico prescreveu é muito importante. Se a dose que ele prescreveu ou não está sendo eficaz, ou lhe traz alguns sintomas indesejáveis, dor de cabeça, tontura, você converse com o seu cardiologista, com o seu clínico, porque ele pode ajustar essas medicações para tornar você com a pressão controlada e com qualidade de vida. Interessante, gente. Olha quanto a gente está aprendendo aqui. Vamos chamar o intervalo, mas antes, assim, essa matéria sobre... Vamos continuar sobre os mitos e verdades sobre hipertensão. Vamos lá. Sim, o estresse pode aumentar a pressão arterial. Como? O estresse é mediado pelo aumento das catecolaminas. O que são catecolaminas? São substâncias que fazem parte da nossa vida, que é a adrenalina e a noradrenalina e a dopamina, que são mediadores, neuromediadores. Eles trabalham contraindo as nossas artérias e aumentando a conexão entre um neurônio e outro. Quando nós estamos estressados, a primeira reação que acontece no nosso corpo é liberação de adrenalina e noradrenalina para aumentar a pressão e automaticamente aumenta a frequência do coração. A dopamina faz parte do controle do mecanismo, tanto no coração, nos vasos e também na cognição, na nossa atividade neuronal, de entender, de falar. A hipertensão habitualmente é assintomática, sem sintomas. Eu sempre digo que aquele que tem o sintoma da hipertensão arterial, ele é um felizardo, que é a dor na nuca, o aperto no peito, a tontura, o mal-estar, tremores de mão, sensações de frio. Essas pessoas são mais factíveis, mais fáceis de nós identificarmos a causa. Mas, habitualmente, a hipertensão não dá sintomas. Sim, a hipertensão arterial é um fator predisponente para o derrame, o AVC, o infarto agudo do miocárdio, síndromes instáveis do coração, chamadas síndromes coronarianas, angina instável, leva à predisposição de coágulos em todas as partes do corpo. Ela é um fator predisponente para a doença cardiovascular, é o principal fator. No calor, há uma dilatação, vasodilatação. No frio, uma vasoconstrição.
A atividade física no calor necessita de uma hidratação maior. A atividade física no frio tem que se hidratar normalmente. Então, tudo, de acordo com a mudança da temperatura, o vaso, a artéria muda a sua latência, se ela dilata mais ou dilata menos. No calor é mais factível a pessoa ter um quadro de queda de pressão e no frio um aumento da pressão.